Os valores da sua testosterona total são os meios preditivos mais eficientes para a reposição hormonal? Quais malefícios podem advir de uma reposição hormonal não necessária? Meu nome é Eduardo Andrade, eu sou nutricionista clínico esportivo, especialista também em exames laboratoriais e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Uma cena que vem se repetindo muito. Você chega no consultório de um médico com indisposição, baixa libido e o médico pede o quê? Uma bateria de exames imensa e dentre eles tem lá a testosterona total. Você olhou os valores, de repente 300, 400 de testosterona, mas de acordo com a sua análise comportamental, ou seja, baixa disposição, baixa libido, diminuição da sua produtividade no trabalho, você é indicado a fazer uma reposição de testosterona, seja ela através de injeções, gel, chip, seja lá qual for. Mas e aí? Será que realmente você tem essa indicação por conta dos seus sintomas? Será que isso é tudo? Claro que tudo tem que ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. É uma gama de fatores que a gente precisa associar para ter a certeza disso. Porém, a gente tem que se aprofundar na fisiologia e na bioquímica para entender se realmente isso é possível. Principalmente porque existe muita gente fazendo picaretagem aí, repondo hormônios para pessoas que não precisam, consequentemente gerando efeitos colaterais que podem ser gravíssimos e que hoje, como a gente sabe, pelo acesso que a gente tem na internet, é muito fácil você saber dos efeitos colaterais terríveis que os hormônios que são colocados de forma incorreta podem causar a você, principalmente a testosterona. O que é que a gente tem que observar? Primeiramente, pessoal, testosterona total, ela pode ser diferente em cada pessoa. Ou seja, ninguém vai ser igual. Existe a individualidade biológica que tem que ser levada em consideração. Eu, você e outras pessoas poderão apresentar níveis de testosterona total diferentes e nem por isso quem tem mais testosterona total não quer dizer que essa pessoa vai ter mais disposição, mais libido, vai estar mais eficiente no que está fazendo. Não. O que importa é o seguinte, nós temos receptores no nosso corpo chamados de receptores androgênicos, que são os receptores da testosterona. Você imagina a testosterona aqui se ligando ao receptor e, uma vez ligada a esses receptores que estão distribuídos em determinadas regiões do seu corpo, eles vão assumir o papel que é básico da testosterona, que está relacionado a todos esses elementos que a gente acabou de falar. Vamos dizer que uma pessoa tem uma quantidade X de receptores androgênicos e a outra pessoa tem uma quantidade Y. Vamos dizer que seja o dobro de um para o outro. O que a gente tem que entender é que muitas vezes uma quantidade menor de testosterona supre a necessidade daqueles receptores androgênicos. Então, trocando-se em miúdos para que a coisa fique mais simples de entender é o seguinte, uma pessoa que tem uma quantidade grande de receptores androgênicos e esteja lá com 600, 800 de testosterona, pode estar pior do que uma pessoa que tem apenas 300 de testosterona, 350, porque a quantidade de receptores dele é menor. E uma vez preenchidos, está resolvido o problema. E aí o que é que acontece muitas vezes? A pessoa vê só o nível de testosterona máxima, total da pessoa, e muitas vezes isso não é um marcador confiável. Muitas vezes sabe o que é que está faltando? Está faltando vitamina, mineral, alguns elementos bioquímicos do seu corpo que uma vez tratados de forma correta por um nutricionista competente, você vai ter o quê? Uma resposta fantástica no seu corpo, o funcionamento vai voltar. Logicamente que tudo isso fica melhor ainda se você estiver fazendo atividade física, porque a atividade física, ela gera aumento de massa muscular, biogênese mitocondrial, ou seja, melhora a resposta respiratória do seu corpo, melhora também a sinalização dos músculos, porque quando você faz um exercício físico, você aumenta a massa muscular e para isso acontecer, a gente precisa do principal hormônio anabólico. Quem é? Testosterona. Então, se eu estou treinando musculação, eu estou mandando uma sinalização para o meu eixo hipotalâmico, fazendo com que minhas gônadas produzam mais testosterona, seja ele homem ou mulher, não importa. Então, você vai fazer com que haja o quê? Um plus da sua testosterona. Uma coisa que você tem que entender é que não é quantidade, mas sim como essa testosterona se encaixa de acordo com a sua quantidade de receptores androgênicos, tá? E muitas vezes não é a testosterona que está com problema. Procure meios naturais, pessoal, porque a testosterona é um hormônio que gera realmente uma melhora muito grande, é o hormônio da vida, nós homens, vocês mulheres, precisamos dele, porém a gente sabe que a colocação de testosterona sintética
chips, coisas do tipo, ele vai fazer com que haja um estouro dessa testosterona. Não tem como dosar a modulação, porque a testosterona que vem do seu corpo, ela é pulsátil. Ou seja, ela tem picos e vales de testosterona durante o dia. Agora, essa que você bota no seu corpo, não, ela é constante. O que pode gerar o quê? Um excesso de estímulos no seu corpo, que, traduzindo isso, você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Queda de cabelo, na mulher, engrossamento da voz, pode promover uma reprodução celular exagerada, gerando uma possibilidade de um gatilho para um câncer. Ou seja, tem várias coisas que podem estar associadas, sobrecargas que podem gerar no seu corpo. E o pior, se você sentir isso e depois tiver que suspender, tudo pode estar prejudicado. Ou seja, seu eixo hormonal, suas glândulas responsáveis pela produção desse hormônio, já era. Então você pode ficar vinculado a isso o resto da vida, ou então viver uma vida sofrida, porque não pode usar hormônio e seu corpo não produz mais. É como eu sempre digo, procure primeiro os meios naturais, faça seu corpo produzir e não procure os meios mais fáceis, porque eles são alugados, não são seus. Tenha consciência. Comece primeiro pelo que é seu, mas se um dia você realmente tiver uma indicação, for em um profissional competente, aí sim vai valer a pena. Mas não caia nessa balela, nesse conto de fadas que estão vendendo por aí. Você deveria se inscrever nesse canal para ter informações fidedignas e não essa coisa que está sendo passada por aí, que vai bem longe do que é verdade. Se gostou, curta, compartilhe e me siga no Instagram.